Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Cristo de Deus esteja com todos nós, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor agora, nesse momento. E eu queria que os irmãos pensassem o seguinte, neste momento: conquistas. Eu queria que você pensasse em conquista nesse momento. Qual a conquista que você deseja? Rapidinho, pensa. Pensou? Certo. Agora, você vai pegar essa conquista que você fez, que eu creio, como eu, um ser humano também, se eu fosse levado a isso, eu levaria para o lado material concreto. Lado pessoal, aquilo que serve para a minha subsistência. Só que eu queria que vocês deixassem isso de lado e agora nós vamos meditar em conquista espiritual. Eu quero que vocês pensem na conquista espiritual. A conquista material, ela é uma decorrência daquilo que nós vamos viver diante do Senhor. Então, se você pensou em conquista material concreta, deixa de lado. Vamos pensar em conquistas espirituais. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 6. A leitura vai estar do verso 1 ao verso 16, certo? Josué, capítulo 6, o 6º livro em sequência aí da sua Bíblia. Josué, capítulo 6, eu vou estar fazendo a leitura do verso 1 ao verso 2. Irmãos, acompanhem aí. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. E olha só. Então o Senhor disse a Josué: saiba que não entregarei, entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei, seus homens de guerra. Não entregarei, já está entregue em tuas mãos, certo? Jericó, seu rei e os homens de guerra. Amém? Vamos estar orando nesse momento? Paizinho, Senhor, obrigado por mais uma noite poder estar na sua casa, estar aqui diante da sua igreja e cultuando com a igreja, Senhor Jesus. Fala conosco através dessa palavra, Senhor Jesus, para que ela possa vir somar na nossa espiritualidade, para que ela possa trazer conhecimento e para que ela possa sim trazer força e ânimo para que nós venhamos a praticá-la, ó Pai, a todo custo, a todo momento na nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecemos, amém. Por que eu falei para vocês a questão de conquista e que com certeza talvez a primeira conquista que veio, as conquistas que vieram, eram conquistas de cunho pessoal, material. Quer seja talvez patrimonial, financeira, talvez intelectual, talvez, sei lá, saúde, alguma coisa. E por que eu pedi para vocês deixarem um pouquinho de lado essa conquista para nós adentrarmos numa conquista espiritual, que essa é a primazia que nós como igreja nós devemos buscar. É isso que nós devemos viver no nosso dia a dia. Primeiro, o reino de Deus. Assim, as outras coisas vos serão acrescentadas. Aqui você pode ver que Josué, ele está passando por uma situação aqui, justamente de conquista. Só que eu primeiro queria deixar uma situação para vocês. Eu queria que vocês pensassem nas conquistas espirituais, e eu elenquei algumas coisas aqui para ajudar vocês nas conquistas espirituais. Primeiro, a conquista através da comunicação. A comunicação com o Senhor. A comunicação com o Senhor através da oração, jejum, louvor, meditação e estudo da palavra. Então, a conquista espiritual através da comunicação. Mas também a conquista espiritual no trabalho do Senhor. No trabalho do Senhor. Fazer discípulos, cooperar com a multiplicação de servos do Senhor. Sair para fazer discípulos. A outra cooperação espiritual, manter a obra do Senhor, através dos dízimos e ofertas, para que nós possamos assim manter a casa, manter a obra, manter essa máquina funcionando, para que nós possamos assim atender aqueles que irão vir e que irão ser somados nesse corpo, nesta casa local. Então, por isso que eu chamo a atenção de vocês para as conquistas espirituais. As conquistas espirituais.
E voltando aqui no livro de Josué, nós vamos ver que Josué aqui, nesse período aqui, nessa situação, o que acontece? O muro deveria ser derrubado. Mas nós temos uma outra situação que é interessante. No livro de Neemias, o livro não está derrubado, ele já estava, não seria derrubado, ele já estava. O muro deveria ser o quê? Erguido, reconstruído. Aqui em Josué, o muro, ele é um empecilho para o avanço do povo de Israel. No livro de Neemias, o muro, ele é segurança, estabilidade. Olha só, às vezes nós vamos ter que derrubar muros, às vezes nós vamos ter que construir muros. Só que nessa situação aqui, específica, é derrubar o muro. Derrubar o muro por quê? Porque ele pode estar impedindo o meu avanço diante do Senhor. Talvez pode haver alguns muros que possam me prejudicar no meu crescimento espiritual. Talvez tenha algo que precisa ser derrubado, deve ser explodido, caído por terra, para que eu possa realmente viver uma espiritualidade, para que eu possa realmente conquistar a espiritualidade que Deus assim deseja e planejou para mim. Porque quando nós falamos de conquista, inclusive hoje pela internet, nós somos induzidos a buscar somente a conquista o quê? Material. É ou não é? Você pode, você faz, você deve, levanta de madrugada, dorme mais tarde, para você conquistar. Mas conquistar o quê? Bens materiais. Você não vê na internet pessoas falando, levanta de madrugada, muitas vezes, talvez, para você conquistar a sua bênção espiritual durante aquele dia, durante a semana. Talvez não somos induzidos, não somos indicados, não somos ensinados a servir isso. Embora nós pregamos diariamente sobre isso, falamos sobre isso. Pastor Marcos sempre está incentivando a igreja a essa questão da oração. E justamente é uma das coisas que nós temos que ter para o quê? Para que nós possamos o quê? Assim conquistar uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade aonde eu vou estar embasado. Eu vou estar embasado não naquilo que Deus tem para oferecer, mas sim naquilo que Ele é para a minha vida. E que há momentos em que o inimigo ele vai querer usar o contrário, ele vai querer usar esse obstáculo, esse muro, para que eu venha parar, para que eu venha ficar preso, estático em um local e não avançar na minha espiritualidade. E quando ele consegue usar esse muro em benefício dele, o próximo passo dele o que é? É chutar fora do corpo, expelir fora do corpo. Quantas pessoas que talvez poderiam estar aqui no nosso meio hoje? Pessoas que já conhecem o Evangelho e que talvez estão fora da casa do Senhor. Por quê? A conquista espiritual, em algum momento, talvez, ficou a desejar. Aqui em Josué, capítulo 1, verso 9, diz o seguinte: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso? Aqui Deus ele não pediu, ele não implorou, ele ordenou: não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. O próprio Deus falando para ele, e aqui no capítulo 1, verso 9, pela pequenez do profeta, de Josué, o que acontece? Ele com certeza, ele não sabia da grandeza e da proporção daquilo em que ele foi inserido anteriormente por Deus. Ali nas mãos de Moisés começa o ministério dele. Já pensou que situação é essa? Nós, quando nós nos convertemos, nós não sabemos da grandeza, da proporção daquilo que nós iremos encarar na nossa caminhada cristã. E muitas vezes nós levamos a espiritualidade de uma forma relapsa. E quando chega o barco balança, o que acontece? Eu sou o primeiro a pular desse barco. E mesmo sem ainda eu pular desse barco,
Deus é tão generoso, Jesus é tão generoso, que Ele poderá estar com a mão ali do lado do barco, e a hora que eu estiver afundando, Ele ainda estender a mão para mim e falar, sobe de novo. Já pensou aqui o desafio de Josué? Josué que ele vai literalmente experimentar a conquista projetada por Deus através de Abraão. Essa conquista começa lá em Abraão, chega até Moisés, de Moisés vai chegar a Josué, Josué vai passar o Rio Jordão, mas ele não sabia dos desafios que ele teria. E o primeiro desafio na conquista seria Jericó. E de cara ele bate, ele olha, com certeza ele olha para o povo, ele olha para os homens, ele olha para aquilo que ele tinha ali como guerreiros ali, ele fala, não tem nem como derrubar isso aqui. Nós não temos material bélico, não temos nada. Israel não tinha nada mesmo para chegar e encarar uma muralha daquela ali. Nós temos que entender a nossa pequenez diante dos desafios. Nós não temos nada a não ser quem? Jesus ao nosso favor. É isso que nós temos que lembrar. A muralha pode ser a mais alta, a muralha pode ser a mais forte que for aos nossos olhos. Mas nós não podemos esquecer que Jesus está conosco. Nós não podemos esquecer que Deus está conosco. É por isso que essa conquista espiritual, ela deve ser desejada a todo momento. A todo momento eu preciso desejar e almejar essa conquista espiritual. E que essa conquista espiritual, como eu disse anteriormente, vamos supor, na área da comunicação, é através do quê? Do jejum, da oração, do louvor, do estudo da palavra, da meditação. Agora me diz, qual ou quais são as barreiras que você também tem a responsabilidade, porque Deus ele é maior, ele estará trabalhando, mas você tem a responsabilidade de derrubar, de fazer parte derrubar dessa muralha em relação à sua comunicação com o Senhor. O que impede você hoje de orar ao Senhor com maior afinco? O que impede você hoje, qual a barreira que impede você de estudar a palavra de Deus? Qual a barreira hoje, o muro que deve ser derrubado e que com certeza não é somente Deus que vai agir, você tem a sua responsabilidade pessoal, eu tenho a minha responsabilidade pessoal diante de Deus para que, se eu quiser uma conquista espiritual maior. Qual é a barreira? Vai pensando aí, qual a barreira hoje? Qual a barreira que você tem? Qual a barreira que você tem em relação à contribuição? Qual a barreira que você tem em relação à obra do Senhor, multiplicar e fazer discípulos? Qual a barreira que você tem? Na questão de fazer discípulo, a minha barreira, eu tenho vergonha de pregar o Evangelho. Eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu fico meio inseguro. A barreira da finança, eu tenho medo de ofertar e faltar no meu bolso depois. Na questão da comunicação, eu tenho dificuldade de ler, eu tenho dificuldade de compreender, eu tenho dificuldade de orar, eu tenho dificuldade de interagir com o Senhor. Qual a barreira que você deve pedir ao Senhor para que isso caia e que isso também, com certeza, você irá fazer parte dessa derrubada, dessa barreira? Em Mateus 6,33 diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Aquilo que você pensou lá no início, que eu falei para você, conquistas, e que com certeza talvez veio do lado concreto, quer seja patrimonial, financeiro, o que for, você pensou, Deus, Ele quer te abençoar também, e vai te abençoar. Mas primeiro, o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus e toda a justiça, para que isso possa ser o quê? Acrescentado. E que esse acrescentar também, por isso que nós temos que ter a consciência, estarmos direto de Deus. Por quê? Porque em termos de conquistas, muitas vezes nós somos induzidos por nós mesmos, pelo mundo como sistema, o quê? A falsas expectativas.
A realidade, nós temos que primeiro entender o que? A realidade que Deus quer para nós. Muitas vezes a nossa expectativa é totalmente contrária à realidade que Deus tem para nós. E que se a realidade que Ele tem para nós, com certeza é a melhor. Mas nós de imediato o que nós fazemos? Nós relutamos. Porque eu quero é desse jeito e eu quero isso. Deus fala, não, isso aí não é para você. Nunca será. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado com essas conquistas que nosso coração almeja hoje. Vamos supor, talvez você tenha uma conquista, vamos supor, de se preparar, sei lá, através de um curso preparatório, um curso ali destinado a uma profissão, seja lá uma graduação, pós-graduação, destinado. Agora me diz uma coisa, se Deus assim o permitisse, porque se você fizer, querendo ou não, se for para a correção ou para a bênção, Ele vai permitir. E se for para a bênção, o que você irá fazer com essa profissão que você almeja hoje? Vejo que tem alguns adolescentes aqui. O que você fará com essa profissão? Ah, eu só quero ganhar dinheiro. Ah, eu só quero ter um status. A sua profissão, todo o seu projeto de vida pessoal pode também agregar na sua espiritualidade. Você pode ser usado para isso também. Deus assim permitir a sua projeção, a sua prospecção em relação à sua conquista pessoal, e Ele pode também usar isso. Ele pode permitir, porque Ele pode o quê? Usar e depois justamente isso. Ah, pastor, eu quero uma casa. Certo, amém. Vamos supor que Deus, e com certeza isso poderá estar nos planos de Deus. Mas e essa casa? Se algum dia Ele pedir essa casa emprestada para você? Vamos supor talvez, eu sou funcionário de um local específico, estratégico, e que talvez a igreja está precisando de uma ajuda naquele momento. Você vai auxiliar? Você está vendo como as conquistas pessoais também, ela pode agregar na minha espiritualidade, na minha comunhão com o Senhor? Então, tudo o que eu faço hoje, que eu tenho até hoje, eu tenho que pensar o quê? Que é o Senhor. E aqui, justamente, essa conquista aqui, quando nós olhamos aqui, no capítulo 6, nós vamos ver no versículo 2. Então o Senhor disse a Josué, saiba que eu já entreguei essa terra lá, quando eu fiz um pacto, uma aliança com Abraão. Desde lá de Abraão, essa terra já é de vocês. Agora só é o momento na história, o momento do fato concreto que vocês vão conseguir absorver o resultado da aliança que foi feita lá com o patriarca Abraão. Nós temos a memória muitas vezes curta, né? Esquecemos das coisas, dos compromissos e do que nós temos de responsabilidade com o Senhor. A muralha aqui, ela simboliza barreira, cujo a mesma era um empecilho para o avanço do povo de Deus. Deus deu os procedimentos exatos de como eles deveriam agir para derrubar a barreira que os impedia de avançar. Inclusive, os procedimentos deveriam ser seguidos conforme ditados pelo Senhor, nem para mais e nem para menos. Está vendo a importância de quando nós almejamos uma conquista, quer seja concreta e principalmente espiritual, eu tenho que seguir os passos, os requisitos que Deus dá para cada um de nós e no coletivo também como igreja? Não tem como eu querer fazer e viver fora do contexto de Deus. Eu vou ter problema sério. Eu vou ter problema sério na minha espiritualidade. Eu não vou conseguir somar nada na minha espiritualidade. Então eu tenho que tomar cuidado justamente com como que eu estou hoje. E é interessante que no capítulo 6, quando eles conquistam, no verso 17, olha só, a cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição, certo? Para destruição, somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados.
pois ela escondeu os espiões. Então a cidade, com tudo que nela existe, será o quê? Consagrada ao Senhor. Agora vamos na conquista concreta. Você já consagrou a sua conquista ao Senhor? Você consagrou essa conquista? Talvez você sentou num banco de uma faculdade 5, 6 anos. Ah, eu fiz. Não. Foi Deus que lutou por você. Foi Deus que deu força para você o quê? Enfrentar as barreiras do desânimo, do cansaço, da desistência, da saúde talvez que falta nesse período. Ah, casa própria. Eu conquistei. Não, você não conquistou nada. Quem conquistou foi Deus por você. Porque todas as barreiras que poderiam ser empecilhos para que você não conseguisse, foi Deus quem derrubou. Você simplesmente agiu no tempo. Você simplesmente arregaçou as mangas e fez a sua parte. Mas quem lutou por você foi Deus. Por isso que eu tenho que entender que é Deus que está no negócio. A partir do momento que eu entendo que Deus está no negócio, aí sim eu tenho que ter um coração submisso e falar: Deus, obrigado, isso será consagrado a Ti. Obrigado porque o Senhor me deu para que eu pudesse usufruir. Já ouviu falar da palavra usufruto? Irmãos, nada aqui é nosso, nós estamos usufrutuando. Nós somos usufrutuários daquilo que Deus preparou. Nada nós fizemos. E por isso que quando eu parto somente para o concreto, eu esqueço todos esses detalhes. Aí eu não consagro, eu fico aquela coisa egoísta, mesquinha. Não, é meu, isso aqui é meu. Não, é meu, e é meu, e é meu, e é meu. Deus fala: olha, partilha. Olha, envolva-se. Não só aquilo que é material, mas também eu mesmo, eu me envolver. Eu mesmo me doar mais. Eu mesmo me entregar mais para a obra do Senhor. E eu queria deixar agora 3 requisitos aqui, 3 situações, para que nós possamos realmente, para que Deus, Ele tem o poder e a autoridade absoluta para quebrar as barreiras, mas que com certeza eu tenho que fazer parte desta quebra. O primeiro requisito é a fé. Tanto que quando você olha no capítulo 6, verso 1, você vai falar: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. Fé. A fé é o requisito para o impossível. É que nós vivemos de uma forma, muitas vezes, mais natural do que espiritual. Nós achamos que tudo é comum. Imagine se o oxigênio acabasse por uns 3 minutos, 4 minutos, desse tipo uma falha. O que aconteceria? Há milhares de anos, Deus, Ele mantém isso em nosso benefício. Deus mantém isso em nosso benefício de graça. Se você olhar no capítulo 7, vai ser a segunda conquista que vai ser Ai. Só que eles desobedecem. Aqui no capítulo 6, eles obedecem certinho o requisito. Mas chega no capítulo 7, entra o pecado através de Acã. Entra o pecado, o que acontece? Eles vão sofrer as consequências. Só que no capítulo 8, de novo, quando vem a Deus promete a destruição, que está no capítulo 8, verso 1, diz o seguinte: e disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você
e avance contra Ai. Eu entregarei, olha de novo, eu entregarei. Ou melhor, eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade, sua terra. Olha de novo o compromisso de Deus com Josué, com toda aquela nação de Israel. E olha só o que acontece de novo. Primeiro eles cometem o vacilo lá, através de Acã, entra o pecado ali e dá mudam a história, mas depois vem de novo a reconciliação, a reestruturação ali espiritual. No capítulo 8, Deus ele promete a destruição, e olha só o que diz no capítulo 8, verso 30. Então Josué, iniciativa pessoal, consciência, assim como ele teve a consciência no capítulo 6 de oferecer, consagrar tudo aqueles objetos ao Senhor, aqui também ele tem a consciência do quê? Olha só, construiu no monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel. A sua conquista pessoal, de forma concreta. Você tem a capacidade de agradecer a Deus? Você tem a capacidade de consagrar a Deus? Então, por isso que na fé, quando eu tenho a fé, e a fé é o requisito para o impossível, eu entendo que eu não tenho a capacidade nenhuma de resolver esse problema, mas eu tenho alguém que resolve isso aqui tranquilo. E que esse alguém, em algumas situações, ele compra minha briga de forma literal. Em algumas situações ele fala, participa, envolva-se. É o caso aqui de Jericó. Deus não poderia ali pegar e derrubar toda a muralha ali? Não. Ele fala, envolva-se também. Eu quero envolvimento de cada um de vocês. Aqui também há a mesma coisa. Eu quero envolvimento de cada um de vocês. Uma responsabilidade pessoal. A autoridade é minha. Não vai sair falando que vocês marcharam lá e vocês derrubaram a muralha. Não adianta falar isso. A autoridade foi minha. A obediência cabe a vocês. Então, e olha só o que em Hebreus fala, Hebreus 11:30. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Deus deu o requisito. Façam assim. Façam assim, e isso aqui será resolvido. Essa situação de impedimento será resolvida na vida de vocês. Por quê? Porque eu não darei, eu já entreguei nas mãos de vocês. Eu não estou aqui, nós hoje somos convertidos, somos igreja do Senhor, nós não temos que ficar buscando um novo renascimento. Nós já somos renascidos. Jesus, Deus, ele já entregou a salvação perfeita e plena em Jesus Cristo. Eu tenho que crer isso, que uma vez tendo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu tenho que crer o quê? Que eu posso vencer essas dificuldades que me impedem eu de ter um crescimento exponencial na minha espiritualidade. A minha conquista espiritual. Ah, pastor, eu estou com dificuldade, eu almejo a conquista de poder estudar a Bíblia, aprender mais. E qual que é a barreira? Pastor, eu almejo a conquista de conversar mais com o Senhor através da oração. Qual é a barreira? Identifique, apresente diante do Senhor. O que me impede hoje, talvez, de estar eu tendo uma melhor comunicação através da oração, eu apresento diante do Senhor. Eu falo, Senhor, vou te falar uma coisa. Cada um de nós sabemos qual que é a dificuldade. Sabemos ou não? Sabemos. Eu sei a minha dificuldade de me comunicar ao Senhor através da oração, através do jejum. Eu sei.
Só que o quê? Eu tenho que apresentar diante do Senhor para que essas muralhas caiam. Aquilo que estiver impedindo o meu crescimento espiritual, eu devo pedir ao Senhor para que caia. Quais são as muralhas que você pretende que Deus derrube? Primeiro, você tem que enxergar. Tem que aceitar. Isso aqui é uma muralha. Isso aqui é um impedimento. Talvez é uma coisa que a sua carne está tão satisfeita com aquilo ali, mas aquilo ali é um empecilho de você o quê? Buscar uma comunicação. Você crescer espiritualmente. Uma das coisas que mais faz hoje é isso aqui, ó. Eu estou usando agora para o bem, tá? Eu estou com o esposo do sermão aqui. Estou usando para o mal, não estou interagindo com nada, não. Eu estou usando os bolsos do sermão. Mas isso aqui, meus queridos, hoje, essa é a sua muralha? Apresente diante do Senhor. Rede social. Se esse objetozinho aqui, ele somar na sua espiritualidade, porque tem coisas boas que podem vir somar na sua espiritualidade. Mas se não for, apresente diante do Senhor. Fala, Senhor, toda vez que eu vou ajoelho ao pé da cama, que eu abro a Bíblia, que eu vou orar, aí vem o celular e toca e faz aquele barulho, eu já largo, não volto mais. Ou talvez até eu coloco no silenciador, mas coloco em cima de um objeto duro ali, uma mesa, ou criado mudo, sei lá, e quando toca, me tira toda a atenção e eu não volto mais. Essa é uma das barreiras. Te garanto que para a grande maioria hoje, essa é uma das barreiras. E que deve ser apresentada diante do Senhor. Eu tenho que entender o seguinte: eu estou com um problema. Porque isso aqui está interferindo a minha comunicação. Interferindo, que eu falo é o seguinte: aquele espaço que é do Senhor, porque hoje também nós precisamos desse objeto, nós precisamos da rede social. Por quê? Porque tudo está envolvido nela, os trabalhos, tudo está envolvido. Não tem como eu fugir, mas eu tenho que apresentar o quê? Que isso aqui está sendo um empecilho. Os momentos que devem ser direcionados, o único que para Deus, isso aqui já tomou conta. Isso aqui já tomou conta. Então, a primeira coisa, a fé. A fé como requisito do impossível. E que eu devo enxergar a muralha que está impedindo. Outra coisa que eu devo entender aqui, eu devo crer que Deus pode derrubar essa muralha. Eu tenho que enxergar e crer. A terceira situação, eu tenho que estar disposto a tanto enxergar e entregar e também participar. Não é só chegar aqui, Deus está aqui, pá. Ele falou, volta aqui, tem os requisitos que eu vou passar para você. Você deve cumprir. E a minha parte, ela já está o quê? Entregue. Eu não entregarei, ela já está entregue. Porque antes mesmo de você chegar a essa consciência, eu já sabia que você ia passar por todo esse processo. O salmista, dado momento, ele chega e diz o seguinte: sonda-me, Senhor, sonda o meu coração, olha se há algo em mim, se eu estou fazendo algo errado. Sonda-me, olha. Se você olhar, parece até que o salmista, naquela época, ele não conhecia, ele não sabia que um dos atributos de Deus era a onisciência. Deus sabia como que estava o coração dele. Mas ele pede, sonda-me, Senhor. O que ele está fazendo ali? Ele está falando o quê? Senhor, eu não quero relutar. Eu sei que o Senhor sabe o meu erro. Eu sei que o Senhor sabe a minha falha. Eu sei que o Senhor sabe o meu pecado. Mas eu quero dar a liberalidade. Eu quero, e Deus, não só eu quero, como Deus quer, é que nós tenhamos essa maturidade e essa iniciativa pessoal. Não é chato os filhos, talvez, quando o pai, talvez, de uma certa maneira, começa a cobrar algumas coisas, sempre a mesma coisa? Mas o que acontece? Se é chato o pai cobrar sempre a mesma coisa, é porque logo está se repetindo o problema.
Se eu estou achando chato meu pai, minha mãe, porque está repetindo, então logo eu paro ali, pelo menos aquele problema está solucionado. Não vou ouvir mais aquela reclamação. É simples. Com Deus a mesma coisa. Com Deus a mesma coisa. O segundo requisito, o primeiro requisito foi a fé, o segundo requisito é obedecer. O requisito para derrubar muralhas é obedecer. Deus dá uma ordem, sendo que teriam que cumprir item por item para avançar rumo à terra prometida. Do verso 3 ao verso 5, está todo esse requisito aí, toda esta forma que eles deveriam cumprir, que eles deveriam executar. Eu já entreguei a terra, eu já entreguei a conquista, o objeto da conquista. Eu já entreguei, agora vocês corram atrás. Vocês corram atrás, arregassem a manga e também façam a sua parte. Eu já entreguei Jesus na cruz para salvar vocês, para salvar e justificar. Agora, tem coisas que é responsabilidade o quê? Nossa, é pessoal. Faça por onde? Renovação da mente. Coisas velhas ficarem para trás. Então, a responsabilidade pessoal, a priori, ela é individual também. Ela é individual também. Devemos o quê? Nos preocupar com isso. Agora, quais seriam os itens estabelecidos para derrubar as muralhas hoje? Jejum, a oração, a meditação, a leitura, o estudo da palavra, louvor, que é o quê? Aquela interação com Deus. Diz uma coisa, pensa você agora. Você consegue, durante uma semana, pelo menos um item desse executar? Jejum, a oração, meditação, leitura, estudo da palavra. Se você não consegue um item desse, está com seríssimo problema. Está com seríssimo problema. Se você consegue um, isso não é o todo. Isso ainda não é o todo. Ah, pastor, eu consigo até ouvir louvor e louvar. Eu consigo até meditar. Isso não é o todo. Eu consigo ainda orar. Isso não é o todo. E principalmente quando for derrubar muralhas. Vocês lembram a situação onde Jesus até lhe fala a questão de expulsar demônio? Ele fala, esse aí não sai de qualquer forma não. Vocês que não façam jejum, vocês que o poder e a autoridade está no meu nome, porém, vocês vão ter que ter o comprometimento quê? De jejuar. Eu expulso ele a qualquer hora, mas se vocês entrarem naquele processo, vocês forem chamados, convocados para entrar naquele processo, vocês terão que fazer jejum. É o comprometimento pessoal. A terceira situação aqui, já finalizando, para nós, é a paciência. O primeiro é a fé, o requisito. O segundo é a obediência, a paciência. Gente, paciência é paciência, né? Não é fácil, né? É ou não é? Dependendo do assunto, dependendo do local, tudo, a paciência, ela não é fácil. Mas ela é necessária. Talvez você está num trabalho secular, talvez a paciência ali se esgota. E que essa paciência, a falta da paciência pode ser uma muralha para talvez ali dentro do próprio local que você está como serviço ou escola, sei lá onde, você está ali dentro, você dar testemunho, você manter a sua espiritualidade saudável, mantendo a sua espiritualidade saudável, a sua mente melhora, a sua questão fisiológica, o corpo melhora, tudo melhora. Tem pessoas, coitadas, que saem do serviço, já saem se arrastando. Sai doida para chegar em casa e não é por causa de cansaço físico, não.
É esgotamento emocional. Pressão ali, ó. Talvez o cansaço físico está em ordem. Conseguiria ficar até algumas horas. Mas a questão emocional já está pedindo arrego. A pronto de explodir. E a paciência, ela é um requisito também. A paciência é uma virtude que agrada a Deus. O tempo dele não é o mesmo que o nosso. Sendo assim, devemos esperar nele. E a paciência é um dos itens do fruto do Espírito. Um dos itens do fruto do Espírito é a paciência. E ela provém de Jesus. Gente, só que todos nós devemos trabalhar isso no nosso dia a dia. Do maior ao menor, o índice da paciência ou falta da paciência, nós devemos trabalhar. Romanos 12:2 diz o seguinte: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Olha só, na tribulação. Perseverem o quê? Na oração. Já pensou se o povo aqui pegasse, Deus passasse todo o requisito, tem que ser 7 voltas, tal, e depois chegar a fazer isso, tocar o tom. Vamos supor que o povo pegasse e já falasse: é o 7º dia aqui, nada, e ainda tem que fazer, para. Quantas vezes nós passamos por isso, talvez? O tempo de Deus é diferente do tempo em que nós almejamos, que nós temos como expectativa. Aquilo que eu falei no início, Josué foi chamado para um propósito e ele não tinha como mensurar a grandeza daquilo ali, daquela responsabilidade diante do povo, diante daquilo que era Deus como objetivo, tinha dado como objetivo para ele. Qual o objetivo que Deus tem para você, para cada um de vocês? Qual seria? E outra, se esse objetivo for totalmente contrário àquilo que você pensa que seria, você estaria disposto a abrir sua mão para viver os objetivos de Deus na sua vida? Só o fato de um dia você não conhecer a Jesus e de repente você conhece a Jesus, já muda toda a nossa estrutura. A estrutura emocional é uma das que mais afeta de imediato. É ou não é? Se você lembrar, antes de você conhecer Jesus, o momento em que você conhece, como que essa estrutura emocional ela é trabalhada. E por que ela é atingida, a área emocional? Porque começa o quê? Um trabalho no meu caráter. Começa um trabalho na minha mente, em que aquilo que eu achava que era bom e saudável para mim, Deus fala: não é, nunca foi, nunca será. Saia disso. Saia desse local. Se você quer conquistar, faça como o pai Abraão. Saia do local onde você está dependendo. Tem que sair, irmãos. Depende da situação. Para que eu possa, assim, viver. Para que eu possa, assim, realmente conseguir derrubar, com o auxílio de Deus, com a autoridade de Deus, derrubar essas barreiras. Salmo 37:4 diz o seguinte: deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Gente, ansiedade, misericórdia. Quem aqui não tem ansiedade? Por menor que seja, quem não passa por isso em algum momento? Uma expectativa. Aquela mãe que leva uma criança no ventre 9 meses, gera aquela expectativa, talvez aquela ansiedade, já está próximo a nascer, está crescendo, será que vai dar tudo certo? A ansiedade que tem de conquistar algo, será o que for.
E que o próprio Jesus fala: olha, vocês estão ansiosos. E eu me encaixo nisso também. Às vezes a ansiedade bate. Bem-vindo ao reino de Deus. Porém, nós temos que ser diferentes. A partir do momento que a ansiedade bate, eu tenho que buscar ao Senhor com maior força. Mateus 6,34 diz o seguinte: não vos inquieteis. Inquieto, gente. Nossa, quanta inquietação nós passamos. Nós já passamos. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Jesus, quando ele fala sobre a ansiedade, ele também fala: olha, qual de vós tem a capacidade de acrescentar um dia na sua vida? A ansiedade, talvez, por causa da morte, o desencarnar. A ansiedade, quantas pessoas estão assim, gente? Inquietas. Salmo 37,7 diz o seguinte: descanse no Senhor e espere nele. Ele sim poderá derrubar essas barreiras, derrubar esses obstáculos que nos impede da nossa conquista espiritual. Eu queria que você pensasse nisso. Feche seus olhos agora e vamos meditar no Senhor, vamos pensar. Que você pense agora sobre a conquista espiritual. Aquilo que você talvez almejou no passado e que infelizmente caiu por terra. Aquilo talvez que você tenha almejado, que você está lutando nesse momento, para que você supere essa barreira, para que esse muro caia. Pense agora nessa situação e vamos estar orando ao Senhor. Paizinho, Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Paizinho, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se às vezes nós não enxergamos o seu amor, a sua graça, o seu poder, autoridade, diante dos obstáculos, Senhor, que nós encaramos no nosso dia a dia. Senhor, dai-nos a força. Dai-nos, Senhor, essa força que somente o Senhor tem a capacidade. Senhor, e que nessa ação sobrenatural nós possamos crer, nós podemos ter a fé que o Senhor tem a capacidade de mover, de derrubar esses muros. Senhor, que eu possa buscar na minha espiritualidade a melhor comunicação com o Senhor, a minha interação com o Senhor através da obra do Senhor, através, Senhor, de recursos financeiros, o que for, ó Pai, tudo aquilo que for, ó Pai, que venha somar, Senhor, que venha somar no seu reino, que venha fazer parte do seu reino, Senhor, para que mais pessoas possam ser alcançadas, Senhor Jesus, que nós possamos estar disponíveis. Senhor, que os nossos recursos financeiros, patrimonial, intelectual, pessoal, Senhor Jesus, as nossas habilidades, dons, talentos, seja consagrados ao Senhor. Paizinho, Senhor, usa-nos, Senhor, para a honra e a glória do seu santo nome. Senhor, e que o nosso coração não venha a ser mesquinho, não venha a ser, Senhor, um coração avarento, mas um coração digno, Senhor, de aprovação do Senhor. Mas bem-aventurado é dar, mas bem-aventurado, Senhor Jesus, é mais dar do que receber, Senhor. Mas bem-aventurado, e não é somente questão financeira, Senhor Jesus, em tudo. Dar uma ajuda, ser uma pessoa que pode amparar outro que necessita, nem que seja para uma conversa, para um aconselhamento, que eu possa dar essa experiência que eu tenho para o outro. Às vezes nós pensamos só na questão financeira, mas não é. Em todas as áreas, Senhor, que eu possa estar com o meu coração aberto. Mas haja sobre a sua igreja, haja sobre nós, haja, Senhor Jesus, sobre o nosso coração, para que nós possamos assim, ó Pai, viver
e assim conquistar as bênçãos espirituais que o Senhor tem determinado para cada um de nós. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.